Este é mais um projeto do Programa de Formação Continuada em Ouvidoria, o Profoco. Desde 2011, a Controladoria Geral da União, por meio da Ouvidoria Geral da União, vem buscando meios para apoiar agentes públicos que atuam nas áreas de ouvidoria e acesso à informação no desenvolvimento das capacidades necessárias à garantia de um atendimento eficiente, confiável e voltado à resolução dos problemas que atingem usuárias e usuários dos serviços públicos em todo o Brasil. O programa, que se iniciou por meio de uma simples curadoria de cursos online, passou em 2012 a oferecer cursos e treinamentos presenciais que alcançaram todos os estados da federação. Intensificou-se em 2015 para atender também às necessidades de servidores de estados, municípios e todos os poderes. Consolidou-se com uma trilha de certificação em 2016 e inaugurou, em 2020, a sua primeira pós-graduação, como resultado de parceria firmada entre a Controladoria Geral da União e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a OEI. 10 anos depois do início dessa jornada, temos muitas razões para comemorar, e os números falam por si. Mais de 69 mil certificados Profoco foram emitidos somente no ano de 2020. E mais novidades ainda vêm por aí. Profoco, 10 anos formando a ouvidoria do Brasil. Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos que estão presentes na nossa reunião de hoje. Quero pedir desculpas, vocês estão vendo que eu estou num ambiente externo, não é? Eu estou em um curso da CGU, num curso oficial aqui na Agência Brasileira de Inteligência, a pedido do nosso ouvidor-geral da União, Valmir Dias, que vai falar com vocês hoje. Mesmo nessa situação, eu quis estar aqui com vocês e obtive essa permissão do nosso ouvidor. Por quê? Porque acho que e o vídeo falou muito a respeito disso. Nós temos um papel central dentro do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal e também um papel bastante importante dentro da Rede Nacional de Ouvidorias. Essa é a segunda edição do curso de ouvidorias, até onde nós pudemos pesquisar. Foi a primeira edição do curso, foi algo bastante inédito, foi algo que trouxe um ferramental técnico-teórico bastante importante para a formação, para a sedimentação, para o fortalecimento da política de ouvidoria no Brasil. Essa segunda edição, nós temos uma quantidade menor de vagas, em razão das questões que envolvem os recursos disponíveis para essa ação, mas repetimos a parceria exitosa com a Organização Ibero-Americana, representada hoje aqui pelo diretor Calô, a quem eu já agradeço, todo o apoio que nós tivemos com a Controladoria Geral da União, sendo que foi selecionado para o desenvolvimento desse curso a entidade Verbo Jurídico, que tem o que atendeu às questões técnicas, às questões legais para realizar essa atividade. A primeira edição foi muito fortemente colocada à disposição dos entes subnacionais, estados, municípios, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, para a formação em ouvidoria, e nessa segunda edição a gente fez uma opção, e o ouvidor Valmir Dias vai ter a oportunidade certamente de falar a respeito disso, de tratar de questões mais relacionadas ou atendimento das necessidades relacionadas ao sistema de ouvidorias. Então, as vagas são destinadas nesse momento, na sua totalidade 37, para esse público do sistema de ouvidoria. Então, eu imagino que vai repetir o sucesso que ocorreu na primeira edição. O ouvidor Dias também terá a oportunidade de trazer as informações, os resultados que nós obtivemos na primeira edição do curso, e não tenho a menor dúvida de que nós repetiremos esse mesmo sucesso nesse momento. Eu vou passar a palavra ao diretor Calô, me despedindo de todos vocês aqui,
deixando um fraterno abraço para o ouvidor Dias, para o diretor Calô, registrando também que muito desse sucesso que nós tivemos na primeira edição, e esse que certamente nós vamos repetir, se deve à ação da nossa colega Simone Magalhães, que também está hoje aqui nessa reunião. Eu acredito que não vai haver possibilidade de fala dela, mas é uma peça que foi chave na primeira edição, sempre com muito otimismo, sempre com muita dedicação, sempre com muita crença, sempre lutando para que as coisas acontecessem junto com a equipe da OEI. Então, meu agradecimento especial também a Simone Magalhães. Passo a palavra para o diretor Calô, da OEI, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Valgas. Para mim, enquanto diretor aqui, representante da OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, é um prazer e uma satisfação contar com a contribuição de toda a equipe da CGU, por meio do Valgas, do Marcos, da Simone, naturalmente do Dias, que é o secretário da Ouvidoria Geral da União, e que, em nome deles, tanto do Dias quanto do Valgas, eu cumprimento e agradeço a contribuição de toda a equipe da CGU pelo comprometimento, pela grande qualidade no trabalho e na realização dessa parceria, que chega agora a uma segunda edição. Quero também, naturalmente, estender meu agradecimento a toda a equipe da OEI, que também se envolve nesse processo e que, junto com a CGU, se encarregam de fazer com que essa iniciativa, essa ideia que surgiu há 2 anos atrás, possa ganhar materialidade, ter ainda mais espaço, com outras 37 vagas que serão oferecidas nesse curso que hoje a gente celebra aqui o lançamento. A OEI é um organismo internacional que trabalha nas áreas de educação, cultura e ciência e tecnologia, com mais de 73 anos de atuação, e enxerga nessa oportunidade uma chance muito peculiar e única de poder contribuir efetivamente para a participação da sociedade dentro da gestão das políticas públicas, seja por críticas, por comentários, por sugestões, porque nós entendemos que o papel das ouvidorias é muito relevante para garantir a qualidade dentro das políticas públicas por meio da participação da sociedade dentro da realização estatal. Então, a gente entende que melhores serviços na área da educação, na área da cultura, na área da ciência, entre tantas outras áreas que são beneficiárias desse curso, tem como ferramenta desse curso uma produção da contribuição das pessoas e da sociedade por meio dessa participação que é viabilizada através das ouvidorias, e que eu entendo que o fortalecimento de ouvidorias contribui sobremaneira para aquilo que a missão principal da OEI, que é garantir melhores níveis de qualidade na educação, uma melhor contribuição dentro da gestão das políticas públicas da cultura, da ciência, e efetivamente contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e de toda a região ibero-americana. Então, eu saúdo essa iniciativa por parte da CGU, da Secretaria da Ouvidoria Geral da União, e também que conta aqui com o apoio da OEI. Essa é uma pós-graduação que contou, na sua primeira edição, com mais de 700 inscritos dentro da primeira turma, em que foram oferecidas 132 vagas. Isso merece ser saudado, porque é um fato muito grande sobre a capilaridade desse curso e a penetração que ele teve, chegando a todas as unidades da federação. Foram os 26 estados, além do Distrito Federal. Foram 310 municípios que tiveram inscrições realizadas para a primeira edição. Então, isso mostra, primeiramente, a necessidade da contínua formação, para que a gente possa oferecer esse curso. Isso, na verdade, já nos estimula agora para essa segunda edição, que certamente poderá ter continuidade em outros momentos, e também com a disponibilização de novas 37 vagas que vão ser oferecidas à CGU e aos membros, aos participantes do CISOV. Eu não vou aqui me alongar muito mais nessa participação, mas quero aqui sempre pontuar o interesse da OEI de seguir contribuindo com essa missão que é importantíssima da CGU e da ouvidoria, e por meio da cooperação, estabelecendo pontes e viabilizando aquilo que a gente mais preza, que é a participação das pessoas
e que o controle social efetivamente garantiza uma melhoria contínua das políticas públicas no Brasil. Então, a participação nesse curso visa exatamente fortalecer e profissionalizar ainda mais aqueles profissionais e aquelas pessoas que já se dedicam a essa causa e que podem ter, nessa pós-graduação, uma contribuição e uma ferramenta para a contínua qualificação e aperfeiçoamento, né, dentro da sua atividade. Então, agradeço a todos mais uma vez, coloco aqui a UEI mais uma vez à disposição e cumprimento e passo a palavra também aqui ao ouvidor-geral da União, nosso querido Dias. Obrigado. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui nessa live de lançamento da pós-graduação em Ouvidoria Pública, sua segunda edição. Cumprimento aí o Valgas, que abriu, né, ao ar livre, né, a nossa live, ciente aí da importância desse evento, dessa iniciativa, mesmo tendo outros compromissos aí, não se furtou a comparecer. O Tiago Ávila, que na sequência vai poder falar um pouco também para a gente aqui, como sempre também participando dessa iniciativa importante, e a Verbo, que foi a empresa aí que foi selecionada para a primeira edição e deu prosseguimento, então, a essa iniciativa, e agora está lançando aí mais uma turma, e por questões aí, relacionadas aos nossos limites orçamentários, a gente tem menos vagas, mas não menos importante do que a simbologia, vamos dizer assim, e o direcionamento de esforços para o fortalecimento de uma política de ouvidoria pública, né? Então, como já foi adiantado pelo Fábio, é importante contextualizar que na primeira pós nós oferecemos 132 vagas, né, com bolsa integral, fruto dessa parceria da CGU com a OEI, né? Tivemos aí um sucesso muito grande, 131 alunos concluíram, né, a pós-graduação com sucesso, né? Essa pós-graduação na sua primeira edição, que se iniciou em dezembro de 2019 e teve a conclusão em março de 2021. E aí, remontando lá para o seu início, em 2019, eu faço coro com o destaque que o Fábio deu para a nossa colega Simone, que foi da comissão organizadora, e à época, assim, certamente a atuação dela foi decisiva para que a gente conseguisse lançar o edital do processo seletivo, pudesse dar continuidade aí à atividade. Então, acho que é por dever de justiça esse esforço, além do que estava previsto na sua atuação da comissão, teve realmente um papel fundamental e rendeu frutos, que nós estamos agora na segunda pós, na segunda turma, né? E aí, como já tinha mencionado, então essa segunda turma, ela acabou nós tivemos que fazer escolhas, né? Tentamos ainda, conversando com outras ouvidorias de outros entes e poderes, verificar a possibilidade também de que essas ouvidorias custeassem, de alguma forma, em alguma medida, vagas também para essas ouvidorias de outros entes e poderes, mas não foi possível, não conseguimos esse tipo de parceria, e então tivemos a opção de fazer com o recurso que tínhamos, que não era suficiente para dar maior abrangência, cobrir, então, vagas para o SISOV, o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Então, nessa oportunidade, nós estamos lançando após com 37 vagas para bolsistas, o que não impede que, eventualmente, ouvidorias de outros entes e poderes façam o custeio como contratação normal de capacitação de seus agentes junto à instituição de ensino, mas o edital que foi lançado hoje, foi disponibilizado o link aí no chat, também está lá na página de ouvidorias, o gov.br/ouvidorias, oferta, então, 37 vagas para essa pós, né, e nós temos, então, essas 37 vagas distribuídas, 15 para os servidores que atuam em atividade de ouvidoria no âmbito da CGU, e 22 vagas para servidores que atuem nas ouvidorias do SISOV. Importante que como requisito para participação nesse processo seletivo, como requisito nós temos, então, que sejam servidores efetivos e que atuem nas ouvidorias, né? Então, é um ponto importante, efetivos e estáveis, para participar desse processo seletivo. Então, enfim, esperamos que tenhamos o mesmo sucesso da primeira edição. Essa parceria com a OEI é sempre muito produtiva, né? A gente amadurece muito nesse processo, né? O primeiro processo não foi simples, não foi fácil, foi algo inovador, foi a primeira turma de ouvidoria pública, a gente construiu esse curso, né? Então,
hoje a gente está lançando uma nova turma de algo que já se encontrou em funcionamento e que teve um excelente resultado. Bem, enfim, esperamos, então, que vocês possam participar, os colegas que tiverem interesse, tanto da CGU quanto do CISOV, participar, então, desse processo seletivo, e desejamos sucesso a todos. Acessem o edital, leiam lá os critérios, os itens que fazem parte da avaliação da comissão para a classificação no processo, e certamente vocês terão aí a possibilidade de se inscrever com todos os elementos necessários para poder participar do processo. Agradeço mais uma vez toda a organização do evento, os colegas da Ouvidoria Geral da União que organizaram essa live juntamente com a OEI, a Verbo, e passo aí a palavra, então, para o nosso colega Tiago Ávila, para que possa dar continuidade aí na programação, e qualquer dúvida, ficamos à disposição aí também para esclarecimentos que forem necessários, enfim, e sucesso a todos. Boa noite a todos. Inicialmente vou me apresentar aqui, tá? Fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, vestido de terno, sentado numa cadeira, com a parede branca por trás. Quero aqui dar boa noite a todos que nos assistem, cumprimentar aqui os colegas que me antecederam, nosso ouvidor-geral da União Dias, diretor da OEI, Rafael Calu, e o Fábio Vargas, ouvidor adjunto da OGU, e parabenizar não só pelo lançamento, né, dessa segunda turma da pós-graduação em ouvidoria pública, como também todo o legado que o Sistema Nacional de Ouvidorias do Brasil já possui hoje, né? Como só o Profoco tem 10 anos, mas tem muitas outras ações que estão no âmbito desse sistema, e é fundamental destacar esse tipo de iniciativa, porque um dos assuntos que eu quero comentar nessa temática sobre os usuários de serviços públicos em tempos de governo digital é a importância da criação de capacidades institucionais para essa nova forma de relacionamento entre governo e sociedade que está se configurando, principalmente com o avanço da tão falada transformação digital, que é importante destacar, ganhou bastante ênfase no Brasil nos últimos anos. Não é à toa que o Brasil alcançou aí um status, né? Foi qualificado pelo Índice de Serviços Online da ONU entre os 20 países com maior oferta de serviços digitais. Isso é muito importante, e eu sempre vou estar conectando esse tema do governo digital com os usuários de serviço público e também com as ouvidorias. Voltando a falar ainda dessas capacidades institucionais, caro Dias, eu quero cumprimentar em seu nome, eu acho que a criação da Rede Nacional de Ouvidorias realmente é uma iniciativa fantástica, principalmente como ela foi sendo concebida, né? Antes não era uma rede, mas ela terminou se tornando uma rede, se eu não estou com a memória fraca, através do decreto 9492 de 2018 e aprimorado no decreto 9723. E o importante da Rede Nacional de Ouvidorias é porque ela é efetivamente uma rede nacional, porque é uma rede que ela tem representação e coordenação dos três níveis de governo, né, federal, estadual e municipal. Pelo menos teve por um tempo, confesso que posso não estar tão atualizado agora, mas esse é um tipo de coisa que dá exemplo para o nosso país. Nosso país que é uma federação tão complexa, uma federação que tem dificuldades desde a sua formação conceitual. Entretanto, é esse tipo de exemplo de alinhamento federativo que nós precisamos dar. Eu tenho atuado muito na temática do governo digital e, no final de 2018, foi proposta, inclusive, a Rede Nacional do Governo Digital, a Rede GovBR, onde eu sempre fiz essa colocação, duas colocações. Primeiro, que uma rede nacional ela precisa realmente representar os três níveis do governo brasileiro, né? Do Estado brasileiro, federal, estadual e municipal. Segundo, que é preciso ter essa visão ampla que a Rede Nacional de Ouvidorias tem, porque, apesar da realidade federal ter seus desafios, que não são poucos, a realidade federal, por questões históricas, termina tendo muito mais capacidade do que a realidade subnacional,
estados e municípios. Mas quando a gente cria uma rede, quando a gente desenvolve coisas como o próprio Profoco e toda a rede nacional de ouvidorias, a gente cria capacidades institucionais de uma forma muito otimizada, porque a gente replica o conhecimento, a gente replica a rede, replica as soluções, e não é à toa, caro Dias, caro Rafael, caro Fábio, que essa pós-graduação, a primeira edição, foi um sucesso tão grande. E gostaria muito que esse seu chamamento, Dias, ele fosse atendido pelos demais representantes de outros governos, né? Porque eu tive a honra de participar como professor na primeira turma, agradeço aqui ao convite mais uma vez, estar aqui com vocês, convite da OEI, da CGU e da própria Verbo Jurídico, e o feedback recebido pelos ouvidores pós-graduados é algo realmente transformador. O quão esses ouvidores puderam compartilhar, né, usufruir dos conhecimentos de todos os professores, foi um time de altíssimo nível que foi selecionado para essa pós-graduação, e o quão eles usaram e usam esses conhecimentos para enfrentar grandes desafios, não são pequenos, na ponta, né, lá na lide com o usuário do serviço público, e a gente precisa considerar que em tempo de pandemia, essa relação com o usuário do serviço público, ela se transformou por completo, trazendo várias facilidades, mas também descortinando antigos abismos, antigos desafios, e também apresentando outros nesse campo da exclusão digital. Exclusão digital era um tema que se falava com muita ênfase nos primeiros anos, né, do século XXI, e com o avanço da conectividade, principalmente da telefonia móvel, esse tema ele passou a cair um pouco em desuso, principalmente da população em geral. Os acadêmicos nunca deixaram de olhar para esse ponto, né? Mas criou-se um sentimento que o telefone móvel iria resolver os problemas de conectividade do Brasil, e a pandemia mostrou que isso não é uma verdade absoluta. E aí a gente começa a enfrentar alguns dos desafios do governo digital para esses usuários de serviços digitais. A gente vive, né, num cenário muito instável, né? Inclusive tem aquelas duas siglas, a sigla do VUCA, que é a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, e tem uma sigla nova que é a do BANI, que traduzindo para o português que vem no mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Apesar eu posso ter ousadia de colocar que muitas dessas características aí, voláteis, mais instáveis, elas terminaram sendo trazidas por essa era digital, né? Porque se abre um mundo de oportunidades, as coisas caminham de forma mais acelerada, entretanto, isso gera, digamos assim, vou pedir licença para o coloquialismo, muito barulho, né? Como é que se diz? Muito saculejo nas estruturas do serviço público e também dos próprios cidadãos. Vale a pena, nesse processo, a gente buscar observar não os cidadãos como o Tiago, como o Dias, como o Rafael, como o Fábio, que são pessoas que já têm uma formação acadêmica e técnica avançada, já são usuários de internet, têm melhores condições, mas o desafio dos usuários dos serviços digitais, eles moram principalmente naquela população dos brasileiros que está naquele segmento, ora nas regiões mais longínquas do nosso país, principalmente na zona rural, ora nas classes sociais menos favorecidas, né, classe D e E, e também para a população que tem renda inferior a um salário mínimo. O CETIC-BR, que é o Centro de Estudos em Tecnologia da Informação, do Comitê Gestor da Internet, ele tem uma pesquisa que é recomendável para todos, que é a pesquisa TIC Domicílios. E dentre os indicadores que essa pesquisa traz exatamente os indicadores de acesso à internet, indicadores, domicílios com acesso à internet no Brasil. Esse é o nome correto nos indicadores. E apesar dos números aparentarem favoráveis, acho que, e aí vou até conversar com os meus ex-alunos, né? Quando a gente viu a temática de avaliação dos serviços públicos, eu sempre provoquei vocês que vocês não se empolgassem com os números positivos, porque o desafio não está nos números positivos, o desafio está exatamente no percentual de cidadãos que avaliam o serviço como negativo ou que não têm acesso a um serviço.
E aí, por exemplo, eu podia contar a seguinte história: o Brasil tem 83% de domicílios com acesso à internet. Seria um número maravilhoso. Entretanto, nós temos 17%, quase um quinto dos domicílios brasileiros que não têm acesso à internet. E isso varia nas regiões, chegando a um percentual de até 21% dos municípios da região Nordeste sem acesso à internet. Quando a gente faz um recorte por salário, faixa salarial, da população brasileira que ganha até um salário mínimo, como renda média, 32% dos domicílios ainda não têm acesso à internet. Eu estou falando de aproximadamente um terço dos domicílios que estão nessa faixa de renda. E quando a gente olha para o recorte de classes, né, que é um recorte um pouco diferente, e aí classes D e E, em sua maioria, tem uma renda menor do que um salário mínimo, a gente chega a 36% da população brasileira. Ou seja, é muita gente que não tem acesso a esse, o que eu chamo, admirável mundo novo do governo digital. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Isso tem sido foco de muitos debates, não só na minha vivência acadêmica. Eu tive a honra, inclusive, de voltar para a academia para poder estudar mais esse assunto agora, através de um doutorado na Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola de muita excelência nesse assunto. Também dialogo muito com os colegas do governo federal, Ministério da Economia, os gestores dos estados, que eu tive a honra de articular um grupo nacional que trabalha o governo digital dos estados. E os desafios estão aí. E acho que um desafio que eu destaco para todos vocês é que, assim, a tecnologia da informação, o governo digital, ele é encantador pelas possibilidades que ele traz. Entretanto, nós não podemos fechar os olhos, em hipótese alguma, para essa grande população que não tem a menor intimidade com esse assunto e parte da população simplesmente não quer ter. Eu já ouvi de muitos colegas o encaminhamento de que precisamos virar a chave, precisamos somente deixar os canais digitais sem os canais presenciais. É preciso muita calma nessa hora, tá? Eu entendo que esse tipo de iniciativa ela é válida para determinados serviços, para outros talvez não seja, porque muitas vezes, quando nós fechamos o balcão de forma muito abrupta, nós simplesmente estamos escondendo um grande problema que existe nessa população, que não tem intimidade ao serviço, que muitas vezes passa a ser cerceada dos seus direitos por não ter os canais adequados. Já trazendo um tema que nós exploramos muito nesse tema do governo digital, que é o tema da omnicanalidade. Ou seja, o serviço público, de uma forma geral, o serviço público, ele precisa ser omnicanal. Nós vimos isso na nossa aula de defesa de direitos dos usuários. Ele não pode ser somente digital. Ele tem que ser digital, tem que ser presencial, tem que ser por telefone, tem que ser por aplicativo, mas esses canais têm que ser integrados. E, obviamente, isso com a devida moderação. Serviços que podem ficar 100% digitais não tem problema. Por exemplo, os serviços do Departamento de Trânsito, que são, eu cito aqui, inclusive, é a instituição no qual eu sou servidor aqui em Alagoas, porque normalmente o cidadão que tem carro, né, que tem veículo, é um cidadão que tem algum nível de renda. Ou seja, o perfil de inclusão digital do cidadão desse tipo de órgão é diferente, por exemplo, de um Ministério da Ciência Social, Desenvolvimento Social, Secretaria da Ciência Social. São públicos muito diferentes e é preciso se ter o olhar dessa complexidade. Entretanto, eu posso estar aqui com uma visão um pouco reflexiva, mas nós temos muitos avanços que precisam ser inspirados, né? Precisam ser, como fruto de inspiração. Eu acho que o maior fenômeno do mundo digital do Brasil, vou colocar assim, né, dos últimos meses, foi o surgimento do Pix. O Pix, enquanto protocolo, né, de comunicação bancária, tornou-se uma unanimidade e vem proporcionando um movimento fantástico de inclusão bancária. Eu sempre observo, né, quando ando, principalmente nas regiões periféricas do Brasil, ou aqui na própria cidade de Maceió, onde eu moro, a quantidade de vendedores ambulantes, entendeu? Profissionais informais que passaram a aceitar o Pix como forma de pagamento. E para mim, por exemplo, que eu me considero uma pessoa, um usuário digital, eu já não usava dinheiro em papel na minha carteira e com a pandemia deixei de usar ainda mais, né, para evitar pegar no papel até como vetor de transmissão para o coronavírus,
Mas, assim, é muito fantástico. Por exemplo, no final de semana, eu voltava da praia com minhas filhas e parei aqui num bairro histórico de Maceió, chamado Riacho Doce, para comprar alguns quitutes. E eu não estava com dinheiro na carteira. Eu disse, olha, minhas filhas, eu só vou poder comprar se aceitar Pix. E todas as bancas, sem exceção, tinham 6 bancas, aceitavam não só o Pix, como também cartão de crédito e cartão de débito. Isso porque houve uma preocupação e também uma demanda, né, talvez pela própria natureza do serviço, que é um serviço de intermediação de rendimento, e isso se popularizou. E outra coisa, fazer um Pix é muito fácil, é muito simples. Essa simplicidade de fazer um Pix, eu diria que ele precisa ser fonte de inspiração para todos os serviços digitais. Do mesmo jeito que eu consigo ler um QR Code e capturar aquilo ali, digitar o valor e fazer o Pix, as transações digitais precisam se simplificar nesse nível. E aí, eu acho que nesse caminho da simplificação, o Brasil tem avançado muito no seu marco legal, nós temos a lei da desburocratização, temos iniciativas fantásticas do governo federal, acho que o Login GovBR é uma iniciativa que o governo federal brasileiro merece todos os parabéns, porque resolve uma grande barreira de entrada dos serviços digitais, que é exatamente a questão da identificação. Não nos enganemos, muitos serviços digitais não são utilizados por problema de identificação, muitas vezes são sistemas parecidos de estados ou poderes diferentes, e os cidadãos se confundem, e a gente não deve tratar isso como um problema do usuário, não, isso é um desafio do governo, porque o governo é muito desintegrado, e iniciativas como o Login GovBR vêm a calhar nesse sentido. Eu recomendo aqui a vocês que quem quiser se aprofundar mais nessa temática do desafio do governo digital, não pode deixar de conferir o acórdão 1784 do TCU, é um acórdão, como a gente fala aqui no Nordeste, quentinho, muito novo, que aborda, né, não só os avanços, mas também traz uma série de alertas quanto à importância de melhor governança e melhores capacidades nas iniciativas de governo digital para prover exatamente esses serviços digitais para o usuário do serviço público. Caminhando aqui para o encerramento da minha fala e agradecendo mais uma vez, eu coloco assim que os 2 principais desafios do ouvidor, dos ouvidores, na defesa do usuário do serviço público são 2, dentre muitos. Lidar com o cenário de brasileiros que estão em processo de exclusão digital, e aí não só dos ouvidores, como também das instituições, como criar modelos híbridos para ter um relacionamento ora digital, ora presencial, visando, inclusive, o compartilhamento de recursos. Muitas vezes nós temos um balcão federal, estadual e municipal, um junto do outro, quando poderia ser um balcão único, tendo ali aquele autoatendimento assistido, onde naquele mesmo balcão, seja do município ou do estado, também possa estar ofertando serviços federais. Enfim, existem caminhos para isso, só que nós precisamos ter a ousadia e a coragem de vencer as diferenças ideológicas, vencer até questões políticas e pensar no foco do cidadão. E falando do cidadão, eu coloco o segundo desafio, que é exatamente o desafio da experiência do usuário do serviço público. Esse tema nós falamos, e certamente vocês devem lidar muito, caros ouvidores, é fundamental se colocar no lugar do usuário, se colocar na pele daquele usuário que tem mais dificuldade. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é observar, né, os mais vividos, observar como minha mãe, minha sogra, meu sogro, como outras pessoas de mais idade, ou pessoas que porventura não têm essa intimidade digital, elas se relacionam com esse tipo de coisa, né? Como que elas têm dificuldade e como que elas têm, muitas vezes, improvisos. Como, por exemplo, uma pessoa que entra numa ferramenta de mensageria como o WhatsApp e começa a conversar com outra que está do outro lado, utilizando áudios, porque simplesmente ela não tem alfabetização para escrever, só que ela sabe falar. É desse tipo de desafio que a gente está falando. Eu tenho certeza, Dias, Rafael e Valgas, que isso vai ser bem debatido na nossa pós-graduação em ouvidoria pública. Muito me honra poder estar de novo com vocês nessa pós-graduação, compartilhando um pouquinho da minha vivência, e eu encerro minha fala aqui, agradecendo imensamente a CGU e a OAI, e me colocando aqui à disposição para a gente poder bater algum papo e, enfim, tirar algumas dúvidas nesses minutos finais da nossa live. E boa noite a todos e obrigado aí pela presença da nossa querida plateia.
Bem, Tiago, mais uma vez, obrigado por sua participação. Já antecipando aqui, tiveram alguns elogios aí para você no chat já, então, realmente, o pessoal deve estar ansioso para começar o curso logo e poder trazer essas questões para debate mesmo, né? Então, e essa questão da exclusão digital é sempre uma preocupação que a gente tem mesmo. Quando a gente lançou, por exemplo, o Conselho Virtual de Usuários, a gente tem lá a previsão dos coletores, que é exatamente para que alguém que tenha essa possibilidade de uso dos meios digitais poder ir junto àquela população, aquele cidadão que não tem, e fazer essa coleta e incluir na plataforma. Então, é um passo importante para a gente avançar para o futuro também. Assim, pelo que eu vi das dúvidas relacionadas ao curso, basicamente, a principal era sobre a questão do Cisolve, né, de ser do Cisolve. Então, como já foi mencionado no chat, o Cisolve é o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, que congrega aí as mais de 300 ouvidorias do Poder Executivo Federal. Então, é o público-alvo dessa pós. O que não impede, aí, das ouvidorias de outros entes e poderes, como o Tiago também mencionou, reforçando a minha fala inicial, de negociar isso aí junto com a organização, de pensar numa turma, só que aí não seria dentro desse edital, não seria nesse momento, no âmbito dessa parceria da CGU com a OEI, né? E outro ponto também foi sobre poder participar e não sendo servidor, também é previsto que seja servidor efetivo, né, e estável, para poder participar do processo seletivo, né? Então, enfim, acho que o que eu vi, não sei se tem alguma outra dúvida, pessoal aí do backstage, aí, da organização, se teria mais alguma questão para colocar, né, nesse momento. Bom, Tiago, não sei se quer acrescentar alguma coisa para a gente poder encerrar. Dias, mas mais uma vez, parabenizar, porque os desafios cresceram, mas o fato da CGU com a OEI